Jesus Cristo Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluias. Vamos orar então. Bendito Deus e Pai, louvamos o Teu nome, Senhor, te agradecemos, querido Deus. Oh, Jesus amado, que alegria, Pai, mais um domingo na Tua presença, Senhor. Oh, Pai querido, mais uma aula da Escola Bíblica. Somos muito gratos a Ti, Senhor, por tão grande gozo no nosso coração que o Senhor depositaste, Senhor. Por tanta alegria, Pai, que o Senhor nos dá a cada dia de acordarmos, todos os dias podermos olhar para fora e vermos o sol. Oh Deus, muito obrigado, Senhor. Te damos graças pela nossa vida, Senhor. Te damos graças, Pai, pela saúde, pela nossa família. Senhor, por cada momento contigo, Senhor. Te louvamos, Senhor. Te damos graças, Pai, porque até aqui nos conduziu o Senhor, até aqui nos trouxe. Obrigado, Pai, por tudo. Louvado seja o Teu santo nome. Obrigado, Senhor, pela Tua igreja, pelo Teu corpo, Senhor, que manifesta o Teu nome nessa terra. Obrigado pela vida de cada um dos irmãos e irmãs. Louvado seja o Teu nome. Senhor amado, te pedimos a Tua proteção e a Tua direção nessa manhã. Nos guarda em Ti, Senhor, nos esconde em Ti. Fala conosco, Senhor. Abre-nos a Tua palavra, abre-nos esse capítulo 11 de Romanos. Tão importante, Senhor, é um capítulo que está profundamente ligado com o Teu coração, Senhor. Nos dá olhos para ver, nos dá ouvidos para ouvir, Senhor. Aquilo que o Senhor quer tratar conosco. Esconde-nos em Ti, Senhor. Conduza, Senhor. Unja a boca que fala, o ouvido que ouve. Nos guarda em Ti, Senhor. Eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amado, pode sentar. Vamos abrir no capítulo 11, né? De Romanos. Capítulo 11 de Romanos. Então, como temos percebido já, né, desde o início do estudo de Romanos, as divisões dos capítulos, né, dos assuntos tratados por Paulo na Epístola aos Romanos. Nós vemos que existe uma divisão clara, né, do capítulo 1 ao 8 ali, onde a gente tem uma estrutura ali, né, nos mostrando, nos trazendo a doutrina da justificação pela fé, a doutrina pura, né, ali no capítulo de 1 a 8, e o capítulo de 1 a 4 nós vemos que Deus tratando com aqueles que... Bom dia, irmão, graças a Deus. Com aqueles que não conhecem o Evangelho, né? Ou seja, a pregação ali para nos ensinando onde estávamos, como estávamos, a situação espiritual que estávamos antes de conhecer o Senhor, né? E do capítulo 5 a 8, então, nós vemos o agir de Deus, o aspecto positivo da salvação, né? O Deus trabalhando conosco, nos conduzindo à santificação, nos conduzindo até futuramente à glorificação. E no capítulo 9 a 11 nós vemos uma outra estrutura. Paulo muda o assunto, ele estava falando sobre justificação pela fé e de repente ele mudou o assunto, agora ele vai falar de outra coisa? Não, ele continua falando de justificação pela fé. Mas agora ele vai trazer para uma nova ótica. Como fica... claramente, o apóstolo Paulo está escrevendo para a grande maioria de gentios, né? A igreja dos romanos, na época, ela era formada por sua grande maioria por gentios. Mas sob influência de judeus, né? Está certo? Existia uma influência muito grande aqui, principalmente dentro da igreja, né? Onde você tinha judeus cristãos, né? Judeus que haviam se convertido a Cristo, né?
judeus que eu digo na carne, né, que são da linhagem de Abraão na carne, né, que creram no Senhor e portanto também são igreja. Mas existiam facções dentro da própria igreja já, né, nessa época. E uma dessas facções, vamos dizer assim, né, não sei se essa palavra é correta, mas uma dessas facções era dos judaizantes. Então Paulo vai tratar com os gentios, mas mostrando como que essa história de Israel, como é que fica Israel nessa história toda. Tá, Deus está tratando com os gentios, glória a Deus, maravilhoso isso, né? Mas e Israel nessa história? Então o apóstolo Paulo vai tratar no capítulo 9, 10 e 11 sobre isso, né? Nos traz aqui a história da justificação pela fé, mas contando por Israel, né? E o capítulo 11, ele vai coroar esses 3 capítulos, vamos dizer assim, esse parênteses aqui no meio da epístola, de uma maneira maravilhosa. Mas vai coroar mostrando o plano de Deus, tanto para gentios quanto para judeus, mostrando que ambos formam um só corpo, né? Isso chama-se igreja, né? Porém, a nação de Israel, porque Deus, antes de tratar com aquilo que nós chamamos hoje de igreja, né? Que é a formação entre judeus e gentios formando um só corpo, antes desse período da igreja, vamos chamar assim, Deus estava tratando com uma nação na terra. Essa nação chama-se Israel, né? Com a casa de Judá e com a casa de Israel, né? Mas será que Deus mudou o plano no meio do caminho? Ele falou assim, bom, agora eu vou rejeitar Israel, eu vou trabalhar só com judeus e gentios formando um só corpo, mas a nação de Israel mesmo, essa está esquecida. Será? Será que Deus não tem algo futuro para a nação de Israel, como nação mesmo, né? É importante fazer uma observação aqui. A gente precisa tomar cuidado quando fala disso, porque dá a impressão que a gente está falando que Deus salva os gentios de uma maneira e o judeu de outra maneira, né? Já comentei sobre isso, mas eu vou reforçar. E na verdade não é isso, tá? Nós vamos ver aqui, esse texto vai deixar muito bem claro que a salvação é só de uma maneira, é só por Jesus Cristo nosso Senhor. Somente pela fé em Cristo, pelo sangue de Jesus vertido na cruz. Isso é muito claro, irmãos, né? Como nós já temos mostrado na própria Epístola de Romanos, até em outras pregações, né? De como que Deus já vem anunciando o Evangelho desde lá atrás, desde Gênesis, vem trazendo Gênesis, Êxodo, e vem trazendo o Evangelho, e essa revelação foi se ampliando, ela foi tornando dia cada vez mais até chegar ao dia pleno, que é a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele como pessoa mesmo, né? Como a pessoa do Filho de Deus, como ser humano, a encarnação do Verbo, né? Mas o Evangelho já estava anunciado lá atrás, e Deus estava tratando com uma nação. Olha que interessante. Deus criou o homem e a mulher, e quando Ele olhou para o homem e para a mulher, Ele falou, isso é muito bom. Deus não criou algo mal, Deus criou algo bom. E o homem e a mulher Ele chamou de muito bom. As outras criações Ele falou, tudo é bom. Mas o homem e a mulher Ele falou que era muito bom. Então a obra de Deus não tem falha, né? Mas a obra de Deus, o homem, né? O homem, ele tinha uma diferenciação dos outros seres vivos, né? Ele tinha algo diferente dos seres vivos. O homem, ele tem uma alma, ele é uma alma vivente. Ou seja, ele pode tomar decisões, ele pode escolher o seu caminho. E o homem, infelizmente, ali no Jardim do Éden, tomou uma decisão, tomou um caminho errado. Ele escolheu um caminho à parte de Deus e se desviou do Senhor. Então, quer dizer, Deus começou a tratar tudo, não foi com a nação de Israel, percebe? Além de Gênesis, não é a nação de Israel. A nação de Israel começa a partir de Abraão, tá certo? É de Abraão, mas antes de Abraão não tem nação de Israel, certo? Na verdade, a nação mesmo, propriamente dita, é a partir de Jacó, né? Porque Jacó é que Israel, né? Que é o neto de Abraão, na verdade.
mas por causa da promessa que Deus fez a Abraão. Então a gente pode contar que considera desde Abraão, né? Por isso que os judeus se gloriavam tanto de dizer que eram filhos de Abraão, né? Por causa dos filhos, ou seja, estão dizendo que são filhos da promessa de Deus. Mas é importante dizer que Deus não começou tratando com Abraão. Deus começou tratando lá desde Adão, com Adão. E ali, os seres humanos, todos os seres humanos, eles eram irmãos, né? Eles se tratavam como irmãos, né? Porque todos reconheciam que tinham vindo de Adão, né? Então, Deus começa tratando com a humanidade. Até Noé ali, Deus tem a esperança de salvar a humanidade inteira, né? De toda a humanidade se converter e se arrepender, mas a gente sabe que não aconteceu isso, né? A humanidade não se converteu, né? A raça humana não se converteu. Aí depois daquilo, depois de Noé e tal, dali para frente, Deus decide então levantar uma nação, né? Aí Deus se volta para uma nação e dali nasce o povo que a gente chama hoje de judeu, né? Mas é um povo israelita. Mas a nação de Israel também caiu. A nação de Israel também se desviou dos caminhos do Senhor. Aí por causa da desobediência de Israel, nós vamos ver isso nesse texto, Deus então chama os gentios, e os gentios entram nessa, vamos dizer assim, entre aspas, nessa janela do propósito de Deus, né? Você vê claramente nas escrituras, olha que interessante isso que eu vou dizer, irmãos. Tá? Depois os irmãos podem olhar com mais calma ali. Você vê claramente 2000 anos Deus tratando com a humanidade toda. Aí você vê 2000 anos Deus tratando com a nação de Israel, de Abraão até Jesus, dá em torno, não redondinho, mas é em torno de 2000 anos. Tá certo? E agora nós temos mais 2000 anos, que eu costumo dizer que é a janela dos gentios, é a porta que entrou os gentios. Compreende? Então, a humanidade, judeus, gentios. Compreende? Esses três. E justamente é isso que nós vamos ver depois. Nós vamos ver que o julgamento de Deus vem sobre esses três grupos, entre aspas, né? Vamos dizer assim. Nós vemos lá isso em Mateus 25, por exemplo. Mateus 25, nós temos ali o julgamento das nações, né? Nós temos o julgamento da igreja, né? Que é judeus e gentios formando um só corpo. E nós temos Deus tratando com Israel. E aqui nós vamos ver, no capítulo 11, Deus tratando com Israel. Amém? Depois dessa introdução longa aqui, vamos começar o texto propriamente dito, né? Eu creio que essa aula vai acabar ficando um pouco longa. Talvez a gente não consiga concluir o capítulo 11 hoje. Acho que ficaria muito apertado para a gente concluir o capítulo 11 hoje, né? Mas vamos avançar o máximo que a gente puder. Capítulo 11, então. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? Que povo é esse, irmãos? Qual que é o contexto aqui? Israel, tá bom? Não vamos fugir do assunto aqui. De modo nenhum. Porque também eu sou israelita, tá vendo ó, o assunto aqui? Porque eu sou israelita, de descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Só uma curiosidade aqui, irmãos, eu não vou entrar nisso, tá? É uma coisa que eu estudo de curiosidade, na verdade, tá? O apóstolo Paulo, o nome dele hebraico era, traduzido para o português é Saulo, né? Saulo, Paulo vem do grego, Saulo vem do hebraico ou do aramaico, enfim. E o Saulo, na verdade, a sua origem hebraica mesmo, o nome no hebraico é Shaul, né? É Shaul, que é o Saul do Antigo Testamento, lá que era o rei que vocês conhecem lá, que antecedeu Davi, né? Era o rei que antecedeu Davi. E Shaul, ou Saul do Antigo Testamento, também era da tribo de Benjamim. Então fica essa curiosidade. Me dá a impressão, eu não vou entrar nisso, que não falei, mas só curiosidade. Me dá a impressão que Deus, né, jogou com isso aqui para nos trazer algo interessante aqui, né? Algo curioso pelo menos, né? Por que né, Saul foi rejeitado lá no Antigo Testamento, mas aqui Deus está usando um Shaul aqui da tribo de Benjamim também
inclusive para tratar com os judeus aqui, né? Você vai ver de uma maneira maravilhosa. Né? Então, é quase que se fosse assim, a redenção de Saul, né? Tá? Mas é só uma curiosidade, tá bom? Isso daí, um dia, quem sabe, a gente traz um estudo sobre isso, né? É bem curioso isso. Com certeza, as coisas na Bíblia não estão à toa, irmãos. Tem significado isso, com certeza, tá? Verso 2. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma? Mas o que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões que não se dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um resto, segundo a eleição da graça. Eleição da graça. Olha só, irmãos, essa expressão, eleição da graça. A eleição é segundo a graça. Ou seja, quando fala o assunto eleição aqui, o que é eleição? Quem que são os eleitos? Aqueles que creram em Jesus. Irmão, nós não podemos perder o assunto inteiro da epístola. Justificação pela fé. Pela graça sois salvos. Por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. Não é assim? Então o assunto é justificação. Então ele está falando assim, que Deus não rejeitou Israel. Não. Ele separou, ele chamou também judeus que iriam crer em Jesus. Jesus teve uma rejeição grande no meio do povo judeu. Muita gente rejeitou Jesus. Mas teve alguns que creram também. A igreja começou com os judeus. Compreende? É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Até muitos anos ali, muitos não, mas eu não sei se 10 ou 20 anos ali, o início era praticamente judeus, irmãos. Tanto que a gente tem aquela passagem interessante em Atos, quando o apóstolo Pedro tem aquela visão do lençol descendo, né? O sonho, né, na verdade. O Senhor fala assim, Pedro, mata e come, né? Os animais estavam ali. E ele falou, não, Senhor, na minha boca nunca entrou coisa imunda. Não é assim? Aí depois Pedro entendeu, e o próprio texto diz que se tratava dos gentios. Então, quer dizer, existia um grupo já grande ali em Jerusalém que era igreja e era de judeus. Compreende? Então o apóstolo Pedro ali até aquele momento ainda não tinha entendido que bem essa história dos gentios entrarem. Tá certo? Porque o próprio Jesus falou, ide primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus foi muito claro, primeiro vocês vão para os judeus. Por quê? Porque era necessário que os judeus recusassem a fé para Deus abrir a porta para os gentios, entendeu? Precisava ter aquela recusa, e Deus sabia que ia ter. Né? Então aquela rejeição dos judeus abriu as portas para os gentios. Abriu a janela para os gentios, que a gente chama aqui, né? Esses 2000 anos que Deus está trabalhando com os gentios. Tempo dos gentios. É chamado aqui de plenitude dos gentios. Nós vamos ver isso. Mas daí o assunto aqui, ele fala desse texto aqui que Elias, né, diz que questiona Deus e fala, Senhor, mas só eu fiquei, né? Todos me abandonaram. Então... Aí ele falou, não, Elias, você está enganado, tem 7.000 aí que não se dobraram a Baal. É justamente que ele tá comparando esse texto com a realidade daquele tempo ali, que tinha judeus ali que tinham crido no Senhor e eram igreja. Né? Que eles, juntamente com os gentios, que já nessa época provavelmente já eram maioria, né? Judeus e gentios formando um só corpo. Então a eleição é pela graça. Essa eleição é o quê? Entrar no corpo pela graça. Isso é eleição, irmãos. Né? Que Deus rejeita uns, chama outros e pronto, acabou, não tem o que fazer. Não é isso. É aqueles que aceitam a fé de Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas, se é só por graça, já não é pelas obras. Tá vendo? O assunto da justificação pela fé, irmão. Não mudou o assunto. Eu estou no verso 6, né? Mas se não é por graça, já não é. Se é por graça, já não é por obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Pois que o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos o alcançaram e os outros foram endurecidos. Aquilo que a gente já falou na aula desde o capítulo 9. O que é o endurecimento? O endurecimento é a pessoa mesmo se endurecer, a pessoa mesmo
tamparam os ouvidos para a verdade, não quer ouvir o evangelho, rejeitam, se opõem, relutam. Aí o Senhor vai lá e permite que essas pessoas sejam endurecidas, né? Quando as pessoas rejeitam o Senhor, e nós vemos isso desde o capítulo 1 de Romanos, ali nós vemos ali naquele estudo, logo no começo, ali na aula 2, né, nós vemos algo sobre isso, né? Sobre esse endurecimento, né? Então, essa rejeição de Cristo gera um endurecimento no povo de Israel. Então eles ficam cegos, eles ficam duros, coração duro. O 8. Como está escrito, Deus lhe deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem até o dia de hoje. E Davi diz, torne-se-lhes a sua mesa em laço e em armadilha e em tropeço por sua retribuição. Aí, ó, por sua retribuição. Tá vendo? O prêmio, o que é retribuição? É prêmio. Então Deus não endurece de graça, simplesmente fala, não, esses aqui eu não quero e pronto. Não é isso. Isso não é a doutrina da eleição. Não tem nada a ver. Né? É por sua retribuição, ou seja, eles não quiseram, rejeitaram, então tá bom. Então vocês rejeitaram, então agora vocês estão endurecidos. Vocês rejeitaram? Vocês querem os ídolos? Então vai para os ídolos. Vocês querem Baal? Vai para Baal. Né? Baal é Deus? Seguiu. Não é assim? Escureça-lhes os olhos para não verem, e encurvam-se-lhes continuamente as costas. Digo, pois, porventura, tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Só uma observação importante aqui. O que ele está falando aqui dos remanescentes, ele está dizendo assim, que existe um grupo que creu em Cristo, sim. E junto com os gentios, então, formam um só corpo, como eu já falei várias vezes. Né? Porém, agora ele vai falar assim, mas e o restante de Israel? E a nação de Israel? Compreende? Aí você fala assim, bom, se judeus se converteram juntamente com gentios, então o que você tem é a igreja, não a nação de Israel. Ele vai falar da nação de Israel. Compreende? Ele vai falar, mas e o restante? Deus se esqueceu das promessas que ele fez para a nação de Israel? A nação física de Israel? Não. Compreende a ideia? Então, esse assunto, irmãos, é muito ignorado, é desprezado, é desconhecido da grande maioria do meio evangélico brasileiro. Tá? E é um assunto extremamente importante. Eu já vou falar por quê. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua queda veio a salvação aos gentios para incitar a emulação. Emulação, ciúme, né? Para incitar o ciúme. Não sei, deve ter tradução que fala ciúme aí, né? Verso 12. E se a sua queda é riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Então ele está falando assim, olha, a nação caiu, a nação rejeitou o Senhor. A nação, então, foi cortada, né, como nação. Né? Mas o que o apóstolo está dizendo aqui? Não significa que ela foi cortada, que ela caiu para que os gentios entrassem, não significa que ela não vai ficar eternamente cortada, eternamente caída. Entende a ideia? Então Deus tem uma história com Israel ainda, tem algo para tratar com Israel, como nação mesmo, com o restante. Ele fala, e vamos guardar sempre essa ideia, o remanescente são os judeus que entraram no corpo formando a igreja, tá bom? Amém? Que ele vai falar aqui dos remanescentes, depois ele vai falar de outro grupo, fica vendo. Porque convosco falo, gentios, ó, tá falando assim, olha, gentios, presta atenção, gentios, não ignorem Israel. Não ignorem a nação de Israel, o que Deus está fazendo e vai fazer com Israel. Porque se você ignorar Israel, você vai se vangloriar, você vai se ensoberbecer, você vai tropeçar, como Israel tropeçou. Israel desprezava os gentios, agora os gentios correm o risco de cometer o mesmo erro, de desprezar os judeus. Porque convosco falo, gentios, olha que alerta, que enquanto for apóstolo dos gentios, gloriarei o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar a emulação os da minha carne e salvar alguns deles. Olha só, irmãos, o gemido do apóstolo Paulo. Lembra que nós lemos lá no capítulo 9, que ele fala assim, né?
que ele tinha contínua dor, tristeza por causa dos judeus na carne, né? Por causa dos irmãos dele na carne. Você lembra que ele falava? Eu como judeu, né? Viu? Então ele continua falando isso no capítulo 11. Olha, ele falou assim, o desejo que ele queria despertar nos gentios era ciúme mesmo, para que eles vissem, nem que fosse por ciúmes, viessem a Cristo, né? Pelo menos para chamar a atenção deles, sabe? É isso que ele está dizendo, que ele queria chamar a atenção dos judeus. Tanto isso é verdade, irmãos, que você vê que o apóstolo Paulo, a gente diz e vê isso na Escritura, ele mesmo diz, né, que ele é o apóstolo enviado aos gentios, né? Mas olha que curioso isso. Você vê isso em vários lugares do Novo Testamento ali. O apóstolo Paulo chega numa cidade e ele vai para onde? Para uma sinagoga. Ele chegou na cidade, ele vai para onde? Sinagoga. É ou não é? Muitas vezes nós vemos ele fazer isso. Por quê? Primeiro, ide às ovelhas perdidas da casa de Israel. O apóstolo Paulo não perdeu esse princípio, ele ainda guardava esse princípio do Senhor. Porque convém que toda a justiça seja feita. Então, primeiro tem que vir as boas novas aos judeus, tinha que vir. Né? Hoje já está esparramado pelo mundo as boas novas, mas naquela época não. Você tinha claramente essa divisão, judeus e gentios ali, né? E os judeus não se misturavam, irmão. Mesmo que ele estivesse morando em Roma, o judeu ia para a sinagoga e não se misturava com os romanos ali, ainda que ele tivesse nascido em Roma. Né? O 14, vamos ler de novo o 14. Para ver se de alguma maneira eu posso incitar a emulação da minha carne e salvar alguns deles. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, ou seja, porque os judeus, na grande maioria, rejeitaram a Cristo, então o Evangelho pode vir para nós, então ele está dizendo assim, qual será a sua admissão se não a vida dentre os mortos? Olha, irmãos, o apóstolo Paulo aqui citou já vários textos do Antigo Testamento, vocês já repararam isso, né? Quando ele fala de Elias, citou vários textos aqui já, no Antigo Testamento. Agora, no verso 15, não é diferente, ele está citando um texto aqui. Tá? Ele está citando um texto, e eu quero ler esse texto com os irmãos aqui. Esse daqui é claramente a profecia do Vale dos Ossos Secos, Ezequiel. Ezequiel 37. Vamos ler do 1 ao 14. Vamos ler rapidinho para a gente não ficar preso aqui, né? Olha só, eu quero que vocês guardem essa expressão assim, ó, que a rejeição é a reconciliação do mundo. Qual será a sua admissão se não a vida dentre os mortos, tá bom? Então o que é vida dentre os mortos aqui? O que o apóstolo Paulo está citando? Ele está citando o texto de Ezequiel 37, vocês querem ver? Ezequiel 37 diz assim, veio sobre mim a mão do Senhor e o Senhor me levantou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos, sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Ou seja, a nação inteira, né, irmão? Muito numerosos. Tá vendo? Não é remanescente aqui, é a nação inteira. Tá? Verso 3. E me disse, filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse, profetiza sobre esses ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos, eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído. Enquanto eu profetizava, eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, e cada osso a seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse, profetiza ao espírito. Profetiza, ó filho do homem, dize ao espírito. Assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam.
E profetizei, e como ele me deu ordem, então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande e extremo. Então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Tá vendo? O que é o Vale de Ossos Secos? A casa de Israel, ou seja, a nação de Israel. Tá certo? É outro assunto aqui? Não, é a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu, e a nossa esperança, nós estamos cortados. Olha aqui o assunto de Paulo. Tá vendo de onde ele tirou o assunto que ele vai falar aqui? Sobre cortado, enxertado. Tá vendo? Ele está falando assim, olha, a nação Deus já tinha se esquecido da nação de Israel. E era assim que eles se sentiam. Ah, Deus nos rejeitou, Deus nos esparramou pelo mundo. O 12. Porquanto profetiza, diz-lhes, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas. Tá vendo aqui, irmãos? Ó, sepulturas. E qual será a sua admissão? Voltando lá no verso 15 de Romanos. Ó, deixa um dedo lá, um dedo cá. Ó. Qual será a sua admissão se não há vida dentre os mortos? Tá vendo, irmãos? De onde o apóstolo Paulo tirou isso? Ó, vamos ler de novo o verso 12. Portanto, profetize e diz-lhes, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Ô irmão, olha, chega a arrepiar isso. Será que isso aconteceu, irmãos? Aconteceu? 13. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos sair das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e fiz. E eu fiz, diz o Senhor. Ah, Deus se esqueceu de Israel. Ah, agora Deus só tem assunto com a igreja. Ah, a nação de Israel não existe mais. Ah, não sei o que lá, blá, 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 blá. É isso que está dizendo a Escritura? Não. Ô, irmãos, negligenciar isso nas Escrituras são trevas tão grandes, irmãos. Tão grandes. Não entender isso é não entender o plano de Deus. Não entender o que Deus tem. E o que Deus tem para Israel tem a ver conosco também. Tem a ver conosco. Porque se está no coração de Deus, tem que estar no nosso. Amém? Essa é a importância de estudar esse texto. É entender não entender a mente, porque é inescrutável a mente do Senhor, né? É insondável, né? Mas tocar nas realidades pelo Espírito Santo de Deus, tocar no coração de Deus o que Deus quer fazer. Compreende? É conhecer o caráter de Deus. O nosso Deus é tão maravilhoso que Ele prometeu e Ele vai cumprir. Israel falhou, Israel rejeitou, mas Deus ainda vai cumprir, porque Deus, Ele não é homem para que se arrependa. Né? Nem filho do homem que volte atrás, que se arrependa, enfim, que volte atrás na sua palavra. Deus prometeu para Abraão e Ele vai cumprir. Olha só que interessante, nessa profecia de Vale dos Ossos Secos, tem etapas aqui, irmão. Nós não vamos entrar aqui para não aprofundar, mas eu vou falar bem resumido, né? Você tem um momento onde os ossos estão mortos ali, estão, né? Ossos, claro, são ossos, né? Mas é um vale de ossos, né? Uma sepultura gigantesca, vamos dizer assim, né? Uma sepultura gigantesca. Porque são várias, uma nação inteira está ali, né? Aí existe a profecia para que aqueles ossos se levantem, né? Para que eles se juntem um no outro, né? E isso aconteceu em 1948, irmãos. A nação de Israel não existia. Hoje nós vemos na televisão, nós vemos na internet, Israel, porque Israel assinou o acordo, porque Israel fez aquilo, porque Israel, porque o Trump visitou Israel, porque o Bolsonaro visitou Israel. Hoje para nós falar de Israel é uma coisa normal. Falar, Israel é uma nação, está lá. Dá a impressão que Israel vem desde a época do tempo bíblico, mas não. A nação de Israel não existia mais por quase 2.000 anos. Por 1.900 anos, a nação de Israel deixou de ser nação. Foram quase 2.000 anos, irmãos. E Deus pegou aquele povo que estava esparramado pelo mundo, que tinha sido destruído pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial.
Os nazistas quase acabaram com todos os judeus da Europa, irmão. Olha o Vale de Ossos Secos aí. Por que eles estavam secos? Porque eles estavam sendo destruídos por todas as nações ali, principalmente pelos nazistas. Né? E fora os nazistas, já foram perseguidos na Rússia, na União Soviética, foram perseguidos em vários lugares do mundo. Aí Deus pega esse povo que está esparramado, que está rejeitado, que está cortado. Né? O povo que já se sentia dessa maneira, o Senhor nos cortou, o Senhor esqueceu de nós. O Senhor pega esse povo, abra um buraco no lugar mais violento da terra, o lugar mais perigoso, o lugar mais briguento da terra, com o povo mais briguento que tem. Deus abre um buraco ali naquele lugar e coloca o povo judeu ali no meio. Segundo dia, depois que começou a chegar ali os imigrantes ali, vindo da Europa, tal, vindo da Alemanha destruída, vindo da Europa destruída, no dia seguinte, guerra contra Israel. O Egito declara guerra contra Israel. E chama outras nações formando a Liga Árabe ali contra Israel. E aquele povo resiste, irmãos, e sobrevive. Se isso não é a mão de Deus, eu não sei o que é. Aí eu vejo muita gente falar assim, mas eles não creram no Senhor, então esse Israel aí não tem nada a ver com o plano de Deus, não, isso daí é coisa da nova ordem mundial. Não é assim. Não é assim. Se Deus precisar usar esses caras da nova ordem mundial, Deus usa para cumprir o propósito deles. Eles acham que eles estão fazendo as coisas para destruir a gente, mas no fim das contas tudo vai culminar no plano de Deus. Compreende? Só que olha as etapas, que interessante. Deus junta aqueles ossos, ou seja, coloca de novo o povo lá na terra. Aí Deus começa a dar tendões e músculos para eles. Né? Músculo fala do quê? De força, poder bélico, ou seja, de ossos secos Deus levanta um exército, poder bélico. Olha o exército de Israel, um dos mais poderosos do mundo, se não o mais poderoso. Talvez só não é o mais poderoso por causa do número de pessoas, mas em termos de tecnologia, de estratégia, enfim, é muito superior a qualquer exército do mundo. Né? Os soldados israelenses são os mais treinados do mundo. Né? E olha o que Deus fez. Levantou um poderio bélico. Né? Hoje Israel tem a tecnologia assim que eles conseguem abater os mísseis no ar. Eles têm um chamado de cortina, né? Tem uma cortina de proteção de Israel ali, que os mísseis são abatidos no ar. E o povo hoje consegue viver com uma certa tranquilidade lá por causa disso. Que tem uma inteligência fenomenal. Isso é mão de Deus, irmãos. Só que tem um detalhe. Nessa profecia tem uma outra etapa, que é quando sopra o Espírito. É quando vem o Espírito e sopra sobre eles, dando-lhes vida. E isso não aconteceu ainda. Tá certo? Isso não aconteceu ainda. Porque a vida, irmãos, aquilo que eu falei para vocês no começo dessa aula, não existe vida eterna fora Jesus Cristo, do sangue do Cordeiro de Deus. Então, para que eles recebam a vida, eles precisam olhar para o verdadeiro Messias, para o Cristo, para o nosso Senhor Jesus Cristo, e se arrepender dos seus pecados, e se converter. Só que a nação não fez isso ainda, embora tenha alguns judeus que tenham se convertido, né? Então, é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Olha o verso 16, voltando lá em Romanos 11, né? Romanos 11, 16. Se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, os ramos são. O que ele está dizendo? Quem que são as primícias? São aqueles remanescentes. Compreende? Você viu como o apóstolo Paulo não fugiu do assunto? Ele começa falando que tinha uns remanescentes, né? Que Deus chamou os remanescentes, que eles entraram pela graça, não foi por obras, né? Mas ele está falando assim, olha, por causa desses remanescentes aqui, Deus ainda está com testemunho em Israel, a nação. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, feito participante da raiz e da seiva da oliveira,
Não te glories contra os ramos. Se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Ou seja, irmãos, a salvação vem dos judeus, como diz Jesus. Por quê? Porque Jesus era judeu. Compreende? Então, gostando ou não, nós estamos ligados aos judeus, de uma certa maneira, né? Nós gentios, não podemos nos gloriar contra os judeus. E dizendo, esses judeus aí rejeitaram a Cristo. Tá vendo? Esse é o nosso perigo, irmão. Esse é o perigo que nós corremos da soberba, sabe? E eu vou dizer que isso aconteceu já muito na história da igreja. Um cara que foi usado por Deus foi Martinho Lutero. Um homem de Deus que trouxe e restaurou essa verdade aqui que tinha se perdido, da justificação pela fé. Claro que não só ele, outros reformadores também, mas Deus usou muito esse homem para restaurar essa verdade sobre a justificação pela fé. E ele mesmo não entendeu esses capítulos 9, 10 e 11, irmãos. Você fala assim, poxa Antônio, mas que ousadia você dizer que Martinho Lutero, o grande doutor Martinho Lutero, não entendeu os capítulos 9, 10 e 11? Que ousadia você dizer isso? Falou, olha irmãos, é uma ousadia, mas eu vou dizer que é assim mesmo. Sabe por que eu digo com tanta convicção que é assim? Porque Martinho Lutero era antissemita. Simples assim. Ele odiava os judeus. Existem documentos que provam isso. Eu não estou dizendo isso para a gente pegar tudo que Martinho Lutero falou e jogar no lixo. Não. Martinho Lutero, nós damos glória a Deus pela vida dele. Foi um homem usado por Deus. Usado num momento específico da história. Muito importante. Mas a reforma não foi perfeita. A reforma foi uma reforma e não uma restauração. Compreende? Quando se perde o trato de Deus com Israel, você perde muito aqui da revelação de Deus. Perde muito. E isso não veio com a reforma. Você pode estudar tanto os escritos de Martinho Lutero, quanto você estudar até Calvino, você vai ver que o assunto com os judeus aqui é praticamente desprezado. É praticamente desprezado. <clears throat> 21. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus, para que com os caíram, severidade, mas para contigo a benignidade de Deus, se permanece na sua benignidade. De outra maneira, também serás cortado. Aqui Deus está falando que está dizendo assim, olha, você... Vamos entender o assunto aqui, irmãos. Ele está falando assim, olha, gentios. Então ele está falando com um grupo de pessoas, compreende? Então ele está falando assim, olha, gentios, não se inflamem, não exorbeçam com relação a Israel, compreende? Ou seja, Deus tem uma videira, uma oliveira, aliás, ele aqui usa a oliveira. Deus tem uma oliveira, uma árvore, o tronco, né? Tem um tronco, a raiz é Cristo, porque ele é o judeu, né? Ele é o Messias que veio dos judeus, então ele é o descendente, que nem fala em outras partes, né? O descendente, até também em Gálatas também fala alguma coisa assim, que é a promessa, né? O descendente. Então ele é o descendente. Existiam galhos naturais ali, que eram judeus. Os judeus deveriam ter crido, mas eles rejeitaram. E porque rejeitaram, os galhos foram cortados. Alguns galhos foram cortados, embora permaneceram alguns naturais. Mas no lugar dos galhos que foram cortados, foram enxertados galhos de um outro tipo de oliveira, que é uma oliveira que nasce naturalmente. É uma oliveira que não é daquela oliveira natural. É o que é chamado de zambujeiro. É uma oliveira que nasce no meio do mato. Não foi cultivada. Entende? Que é os gentios. Aí fala assim, olha, pega um galho daquele zambujeiro e enxerta aqui, ó, na oliveira. Esses somos nós. Entende? E tá vendo o risco, irmão? E eu digo para vocês, a humanidade falhou com Deus. Israel falhou com Deus. E a igreja falhou com Deus. Totalmente? Não. Não. Da mesma maneira que a humanidade não falhou totalmente, porque saiu Noé. Saiu Enoque dali, não foi? Tiveram outros homens de Deus ali também. Noé, Enoque. Os são mais destacados ali, né, que a gente vê.
Abel, né? A nação de Israel inteira falhou com Deus? Não, saiu dali Moisés, Elias, né? E outros, muitos outros, né? Da nação de Israel, os próprios apóstolos, não é assim? Então tem os seus remanescentes. Toda a igreja falhou com Deus? Não. Né? Tem homens e mulheres que entenderam o coração de Deus. Mas de um modo geral, o povão, vamos dizer assim, né? A grande quantidade de pessoas, irmãos, não compreendeu o desígnio de Deus. Esse é o risco que nós corremos. E de tal maneira pode ser cortado nesse plano de Deus maior, que é o reino de Deus. Compreende? É assim que pode ser cortado. Então, quer dizer, e é sempre assim, né? Deus começa trabalhando com o macro. Depois o macro falha, Deus reduz para um grupo. Depois aquele grupo falha, Deus trabalha com um. Não é assim? Não foi assim com Noé? Né? Então, é assim, Deus vai reduzindo. Para ver se sobra pelo menos um. Né? Para ver se sobra pelo menos um. Então a gente não pode se vangloriar, irmãos. 24. Porque se fosse cortado do natural zambujeiro e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão reenxertados na sua própria oliveira. Né? Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, ou este mistério, né? Para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Sabe aquela janela que eu falei para vocês? Então tem um tempo que é chamado aqui nas Escrituras de a plenitude dos gentios, ou seja, o tempo dos gentios. A plenitude é quando se cumprir esse tempo. Deus tem um tempo determinado para os gentios. E esse tempo vai acabar. Muitos chamam esse tempo de período da graça. Olha, eu particularmente eu não me sinto tão confortável de usar essa expressão. Por que eu não me sinto confortável? Porque eu vejo a graça de Gênesis e Apocalipse, né? Simples assim. Então eu não gosto de separar um período de tempo e chamar de graça, porque para mim a graça de Deus é eterna, né? Deus é gracioso eternamente. Tá certo? Mas didaticamente pode até se falar disso, período da graça, né? Mas quando houver o arrebatamento da igreja e a ressurreição dos mortos, depois o arrebatamento da igreja, né, e o Senhor voltar, né, para julgar as nações, Deus vai chegar primeiramente, o Senhor Jesus vai chegar primeiramente aonde? No Monte das Oliveiras. Nós vemos isso em Zacarias. Ele chegando no Monte das Oliveiras, ele vai descer lá, né? E ali ele vai ter um encontro com a nação de Israel, Israel como nação, e eles vão olhar para o Senhor. Você compreende como a graça não se fechou? Por isso que eu não gosto de chamar de tempo da graça. Por quê? Porque eles ainda vão poder crer no Senhor, mesmo depois do arrebatamento da ressurreição, né? Eu falando assim parece uma coisa estranha demais, né? Ninguém ensina assim, ou quase ninguém, poucas pessoas ensinam assim. Mas é isso que eu vejo nas Escrituras, é isso que eu vejo lá em Zacarias. Se der tempo, deixa eu ver o horário aqui. Tá bem corrido. Eu gostaria de mostrar isso para vocês lá em Zacarias. Eu já falei uma vez sobre isso, mas é sempre bom repetir. Porque de que outra maneira vai entrar o Espírito neles, entende? Compreende? Que a gente viu lá em Ezequiel 37. Então Deus levantou uma nação, trouxe da morte, estava lá na morte, na sepultura. Deus levantou, colocou naquele lugar mais briguento. Aí Deus pega e permite que esse povo seja o exército. Tal. E o restante da profecia? Quando eles vão crer no Senhor, quando eles vão receber o Espírito. Compreende? E a nação de Israel, está bem claro lá, é a casa de Israel, é a nação de Israel, toda a nação. Daí ele fala assim, vamos ler de novo o 25, que é bem importante. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não presumais de vós mesmos. Ou seja, vocês não ficar se vangloriando, né? Que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado.
Mas depois que entrou, o que acontece? Olha só, verso 26. E assim todo Israel será salvo. Quem que é todo Israel? A nação, irmão. A nação. Os que estiverem vivos quando o Senhor voltar. A nação de Israel. Eles vão ser salvos pela fé. Lembra que o capítulo começa falando disso? Que é por graça, se não é por graça, se é por obra já não é pela graça. Não é assim, ele não mudou o assunto. Então, justificação pela fé para a nação de Israel. Compreende? Os gentios entraram, agora Deus se volta para Israel de novo. E vai trabalhar com Israel de novo. Muita gente ignora e fala, mas aí eu já fui arrebatado. Amém, glória a Deus, né? Amém, glória a Deus, que assim seja mesmo. Mas e aí, você não se importa mais? Você não quer saber do plano de Deus? Porque se você for arrebatado, você vai voltar com Jesus e vai estar com ele naquele momento, do lado dele ali. Tem muita gente que acha que vai morar no céu e vai ficar eternamente no céu lá, vivendo, tocando harpa, entende? E como se Deus não tivesse um plano. Como se Deus não... Se a gente vai ficar no céu tocando harpa, para que a ressurreição dos mortos? Para quê? Se a gente já estava lá tocando harpa e tal, E aí? Qual que é o propósito? Será que Deus nos fez para isso? Para ficar tocando harpa no céu? Não, irmão. Não, Deus tem um reino. E Deus vai trazer o reino dele para a terra. E Israel, a nação de Israel, Deus vai restaurar essa nação, e essa nação vai ser a capital do mundo. Jerusalém vai ser a capital do mundo, na terra. E nós, com o corpo glorificado, vamos estar ao lado do Senhor, reinando com Ele. Os que vencerem, né? Os vencedores. Porque vai ter um grupo de pessoas, cristãos, que não vão entrar no reino. Como nós estudamos na parábola das 10 virgens. Esse é para os vencedores. Aqueles que não vencerem, aqueles que não tomarem a cruz, esses vão ser apartados. Não vão estar junto aqui. Mas aí as pessoas que estiverem na terra ainda vão ver essa cena de glória, o Senhor descendo em glória, e eles vão ver homens e mulheres ao lado do Senhor, já com o corpo glorioso, descendo com o Senhor. Porque nós vamos subir, vamos encontrar o Senhor nos ares e descer. Porque Ele vai descer. Né? Se você ler lá em Judas, você vai ver lá, como profetizou Enoque, sétimo depois de Adão. Viu o Senhor com miríades dos seus santos. Tá vendo? Do lado dele. Quer dizer, vai estar ali com os santos, com os anjos. Compreende? E daí o Senhor vai ser admirado nos seus santos. Eles vão olhar e falar assim, olha, o Messias aqui, que coisa linda, maravilhoso. O Messias que a gente estava aguardando, está vindo. Mas quem são esses que estão do lado dele? Aí eles vão se lembrar que rejeitaram o Senhor. Era a igreja. Os gentios entraram antes. Claro que não só os gentios, os judeus querendo também, a igreja. 26. E assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as suas impiedades. E será o meu concerto com eles, quando tirar os seus pecados. Está vendo, irmão? Justificação pela fé para a nação de Israel. E esse será o meu concerto com eles. Quando? Quando o Senhor vem. Vamos dar uma olhadinha rapidinho aqui. A gente tem 2 minutos para olhar isso. Em Zacarias. Eu não resisto, irmão, porque eu acho tão lindo esse texto. Toda vez que eu leio, irmão, dá vontade de chorar. Toda vez que eu leio. Eu fico tão maravilhado com isso. E depois, a próxima aula, a gente continua dali onde a gente parou, né? Só concluindo daí depois o capítulo 11. Vamos abrir Zacarias 13. Zacarias 13, o capítulo 13, começa assim, naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi, para os habitantes de Jerusalém, contra o pecado e contra a impureza. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que tirarei da terra os nomes dos ídolos e os nomes, e deles não haverá mais memória. E também farei sair da terra os profetas, o espírito da impureza. Olha só, e será que
Quando alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe que geraram lhe dirão: não viverás, porque mentiroso falaste. O nome do Senhor, seu pai e sua mãe geraram e transpassarão quando profetizar. E acontecerá que naquele dia que os profetas se envergonharão, cada um de sua visão, quando profetizarem, nem mais se vestirão de manto de pelos para mentirem, mas dirão: não sou profeta, sou lavrador de terra, porque tenho sido servo desde a minha mocidade. E se, aqui que é o versículo, e se alguém lhe disser: que feridas são essas nas tuas mãos? Dirá ele: são as feridas que fui ferido na casa dos meus amigos. Ô irmãos, olha só, naquele dia, tá vendo? Que dia é esse? Se você ler o livro de Zacarias, você vai entender. É o dia da volta do Senhor. É o dia da volta do Senhor. Quer ver? Vamos ler agora o versículo no capítulo 12, verso 10. Olha só que coisa linda. Voltando um pouquinho ali, você vai entender que dia é esse. Ó. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o Espírito de graça. Tá vendo? Ó? Ligando com a profecia de Ezequiel 37. Quando sopra o Espírito, tá vendo? Ó, sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o Espírito de graça. Irmãos, essa palavra graça no Antigo Testamento é poucas vezes que aparece. E aqui está, ó, Espírito de graça e de súplicas. E olharão para mim a quem transpassaram, e prantearão como quem pranteia por um unigênito. Quem que é o unigênito do Senhor? Quem que é o unigênito de Deus? O único gerado, Cristo. Geração eterna, ele é eternamente gerado do Pai. Não criado, nunca criado. Eternamente gerado, gerado na eternidade. Como nós já estudamos aqui, lá em o exemplo de Provérbios 8, por exemplo. Né? É o princípio de geração eterna. Ele é gerado eternamente no Pai. Ah, Antônio, me explica isso. Eu falo, não sei, irmão. Como é que eu vou explicar a eternidade? Ah, em algum momento ele foi gerado. Não, ele é eternamente gerado. Se ele é gerado na eternidade, significa que ele é eternamente gerado, entendeu? Não sei, não sei explicar. Como que acontece isso? Não sei, é a palavra de Deus. Né? A nossa mente é limitada, irmãos, né? Para entender essas coisas tão profundas. Mas é assim que é. Então ele é unigênito, o único gerado eternamente de Deus. E chorarão amargamente por ele, como quem chora amargamente pelo primogênito. Agora é primogênito, unigênito, primogênito. O que é primogênito? Primeiro gerado. Então, Deus nos salvou. Agora também somos filhos de Deus, também gerados de Deus. Mas nós não fomos gerados eternamente. Nós fomos gerados no tempo. Teve um momento que fomos gerados em Deus. Mas viemos dele, que é o único gerado. Então, por isso somos filhos de Deus, porque estamos em Cristo. Estamos em Cristo e ele é filho de Deus. Então, eles vão prantear como quem pranteia por unigênito, ou seja, eles vão reconhecer quem que é Cristo, que eles transpassaram, mataram na cruz. Eles vão reconhecer o que eles fizeram, falam assim: nós rejeitamos o Filho de Deus, nós matamos o Filho de Deus, transpassamos ele, por causa dos nossos pecados ele foi morto. Nós o rejeitamos por quase 2000 anos, por 2000 anos, ou sei lá quantos mil anos vai estar para frente, mas eu creio que já vai ser logo isso aqui. Eu creio que dentro de pouquíssimo tempo já vai acontecer isso. Mas eu também não posso bater o martelo, né? Então não sei. Mas, ou seja, nós rejeitamos o Filho de Deus por muitos anos. E agora nós estamos vendo ele aqui na nossa frente. E daí eles vão prantear como quem pranteia por um unigênito. E chorarão amargamente por ele, como quem chora amargamente pelo primogênito. Ou seja, por que primogênito, irmão? Porque eles mesmos vão crer. E crendo, eles também entram, também se tornam filhos de Deus. Viu que coisa linda? Essa é a palavra de Deus, irmão. É por isso que o apóstolo Paulo vai concluir aquele capítulo assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Porque ele vê isso que nós estamos vendo hoje. Ele fica tão maravilhado de ver isso. O Senhor mostrou isso para ele na palavra, no Antigo Testamento. Ele fica tão maravilhado de ver isso, que ele termina cantando aquilo ali. Que, aliás, se não me falha a memória, está em Ezequiel. Em Isaías, no capítulo 40, será que é isso mesmo? Né?
o louvor de Paulo ali é Isaías capítulo 40, né? É isso mesmo? Mas vamos já concluir aqui, né? Já deu o horário aqui. O capítulo 40. Se você ler o capítulo 40, você vai ver, ó. Verso 12, né? Capítulo 40. Quem mediu com seu punho as águas e tomou a medida dos céus, os palmos, os recolheu em uma medida, o pó da terra, e pesou os montes e os outeiros em balanças? Quem guiou o Espírito do Senhor e que conselheiro o ensinou, tá vendo? Quem foi esse seu conselheiro? Não é assim que o apóstolo Paulo fala? Foi daqui que o apóstolo Paulo tirou. E justamente se você ler o contexto desse texto aqui, você vai ver que é Deus tratando com a nação de Israel. Irmãos, a palavra de Deus é algo maravilhoso demais da conta. É muito rico demais. Você vê a mente de Deus, né? Hoje nós vamos falar um pouco sobre, na pregação, nós vamos falar um pouco sobre, vai ser mais um estudo, na verdade. Nós vamos falar sobre galardão. Falar o que é galardão. Vamos falar sobre o tribunal de Cristo. E nós vamos ver de novo um pouco desses aspectos aqui. Nós já começamos com uma introdução já, né? O que é o tribunal de Cristo? Né? Quando que ele vai acontecer? Né? Amém. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Glória a Deus.